E mais uma Cidade do Meu Mundo, hoje com Teresa Smith, mais conhecida como Terezinha, professora, pedagoga e também responsável pela cultura da Universidade Federal do Maranhão. Prazer em recebê-la. O prazer é meu, Max, pelo convite, agradecer também quem nos assiste, né? E eu me chamo Terezinha, no diminutivo mesmo, é uma homenagem à minha avó paterna, que também se chamava Terezinha, e aí foi um presente dado a ela nessa homenagem. E hoje estou, né, trabalho na diretoria de assuntos culturais, que é ligada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e lá nós somos uma equipe, né, que trabalha com a cultura dentro da universidade através da extensão, né, nesse tripé. Então nas ações que nós desenvolvemos lá na diretoria de assuntos culturais, elas reverberam a universidade como um todo. Sobre esse eco de cultura, como é que isso acontece dentro da universidade em si? Pronto, as nossas ações da Diretoria de Assuntos Culturais, na verdade, o DAC, né, que era Departamento de Assuntos Culturais, hoje está a Diretoria de Assuntos Culturais, é um espaço, né, que ele existe há 50 anos. Ele vai fazer 50 anos em 2026. Então, há 50 anos, né, nós desenvolvemos ações culturais, entre elas alguns projetos que são muito assim longevos, né, da universidade. Cita um pra E nós gente. temos o Festival Guarda de Cinema, que existe há 48 anos na universidade, né? Iniciou em 77 com a primeira jornada de Super 8, né? Como pioneira aí o professor Marucella, enquanto primeiro diretor, né? Então, o professor Marucella, além do Festival Guarda de Cinema, ele também desenvolveu outros projetos culturais, né? Que eram ligados, né? À diretoria que ele administrava. Então, a gente também tem um FEMACO, que acabou semana passada, Né? né? Foi no mês agora, esse mês de novembro, e foi na sua 45ª edição. Então, a gente também desenvolve nossas atividades culturais na área do audiovisual, na área da música, do canto coral, das artes plásticas. Então, assim, o nosso apoio é para esses projetos, inclusive na área de literatura, enfim. É, é legal tu falar de apoio e a nossa cultura ela tem crescido, ela tem de certa forma alcançado outros patamares, Uhum. né? Isso se deve às leis de incentivo como a Rouanet e outras. Sim, isso é verdade, né? A gente tem observado, inclusive, as políticas públicas, né, de fomento, né? Nós temos o Festival Guarda de Cinema, por exemplo, ela só é possível ser realizada em virtude dessas leis de fomento. Então, inclusive, o festival, inclusive o FEMAC, são projetos que são institucionalizados já da universidade, mas que só estão de pé porque a gente tem esse apoio, né? Essas leis de incentivo à cultura são realmente importantes e, inclusive, no que tange a acessibilidade, né, no apoio, né, na inclusão de pessoas, né, com deficiência, tanto como realizadores, como o nosso próprio público. Na área da acessibilidade cultural, como é que vocês, enquanto gestores, têm se comportado para que a gente possa ser incluído? Pronto, hoje é uma obrigação, né? É obrigação, porque hoje está nas leis, né? Que a gente pode observar aí também, mas qualquer ação cultural, para ela estar sendo desenvolvida até com dinheiro público, ela precisa, né, dar apoio, dar acesso a todas as pessoas. E aí a gente tem hoje, né? A gente tem uma mostra, por exemplo, a gente tem uma mostra que a mostra faz todo sentido. Ela é uma mostra do Festival Guarda de Cinema. Ela é específica, tem um público específico, o público o alvo, né? Pessoas cegas, pessoas surdas, e também a gente tem e hoje, esse ano, por exemplo, né, 2025, nós tivemos uma ação que foi realizada na Escola de Cegos. Então, assim, foi muito gratificante poder levar o festival, né, que é da universidade, mas para fora dessa universidade. E ver pessoas acessando, né, os filmes que são realizados, participando de oficinas. Né, nosso público, ele eram alunos do curso da Escola de Cegos, os jurados, eram 3 jurados, eles eram pessoas cegas. Então, assim, foi interessante demais a gente ver, de fato, essa inclusão acontecendo. E isso que tu traz é muito bacana, né? Porque houve a inclusão mesmo, né? De fato, né? As pessoas foram artistas principais. Os protagonistas, que é o certo, né?
A gente fala também na educação, trago agora um pouquinho para a educação, né? Os nossos alunos, eles precisam também ser protagonistas. Então, a mesma coisa acontece com o nosso público, né? Seja ele qual for, né? Com deficiência ou sem deficiência, mas ele precisa também ter os seus direitos garantidos e assistidos, né? Inclusive, culturalmente e na educação também. Quanto tempo tu já atua nessa área da cultura? Eu sou servidora federal, sou servidora pública da UFMA há 10 anos, né? Então, há 10 anos eu tenho tido assim, a oportunidade, né, de contribuir com esses eventos da Diretoria de Assuntos Culturais, né? E para mim assim, é muito satisfatório ver as pessoas que a gente, quando faz itinerância, vou dar um exemplo da itinerância. Quando a gente faz uma itinerância, por exemplo, para outros municípios, né, a gente olha, enxerga nas pessoas, observa as crianças, por exemplo, que nunca tiveram acesso a uma sala de cinema. Então, a primeira vez que recebe o cinema na praça da cidade, gente, é algo assim surpreendente para elas, é algo assim realmente muito, muito, assim. Surreal. Pois é, a gente está em pleno século XXI, né? Com todas as tecnologias, e a criança, aquele público nunca viu um cinema de perto. Então, assim. Não tem aquele filme O Palhaço? Sim. Tem. Aí a gente assiste assim, pô, será que isso ainda existe, essa distância longínqua, né? E tu traz, olha, isso ainda existe, existe, né? Existe. Então, assim, a gente ainda tem, dentro dos municípios maranhenses, assim, alguma certa carência, né? Então, assim, e aí a gente observar crianças que vão pela primeira vez, né? Assistir até pessoas adultas que nunca adentraram uma sala de cinema. É tão bom, assim, ver como tá chegando esse acesso para elas, né? Né? Quando eu te perguntei pelo tempo que tu é servidora, desculpa, e trabalha com isso, é justamente isso. Para ti, como foi tu fazer um upgrade, uma reprogramação de tu ver a reação dessas pessoas no interior? A gente, no começo, né, eu tomava de conta, digamos assim, né, meu trabalho seria com as crianças das escolas. A gente tem dentro do festival, um exemplo, né, dentro do Festival Guarda de Cinema, a gente tem hoje algumas mostras. Entre elas, a mostra Guarda Cezinho, né, que é voltada principalmente para os alunos da rede pública de ensino, né, com a faixa etária, educação infantil. Então, a gente tem uma parceria com a prefeitura, né, todos os anos a gente faz uma parceria, envia os filmes para a prefeitura, há uma curadoria da própria prefeitura. Ela seleciona o que exato, a gente recebe os filmes, né, e aí há uma curadoria por parte da Secretaria de Educação do município. São em médias, quantos filmes vocês enviam, assim, por exemplo, para a prefeitura de Urbano Santos? Pronto. Como é que funciona? Hoje a gente tem alcançado, né, no Festival Guarda de Cinema, que acontece geralmente durante 8 dias, né, uma média. Então a gente alcança as crianças daqui da capital, né, São Luís. Então a gente tem uns projetos que são os projetos itinerantes. Então nesse caso a gente ganhou aí numa lei de incentivo, né, e aí provavelmente consegue, né, atender essas demais localidades. Então a gente ainda selecionou, tem alguns municípios que serão contemplados. Aí a nossa diretora provavelmente no futuro ela vai articular isso melhor e vai apresentar quais são. Mas tu tem uma estimativa de quantos municípios poderá ser alcançado? Olha, com esse projeto que a gente foi aprovado uns 10, pelo menos uns 10 com formação, né? A gente não vai só exibir o filme, a gente vai formar. Então, o objetivo é formar esse jovem, né, para a cadeia produtiva do cinema. Então, ele vai poder pegar o celular dele e vai conseguir produzir um filme com o celular dele e aprender isso, de repente, até inserir no Festival Guarda de Cinema. Eu vou dar uma moral aqui para meu produtor. Eu vou dar uma dica, assim, né, de uma cidade que merece receber Satubinha. Satubinha. Cidades que eu conheço, né, que merecem receber. E vamos falar de acessibilidade? Vamos lá. Acessibilidade na cultura, na sala de cinema. Pronto. A gente sabe, né,
que a gente tem na verdade, assim, em São Luís, a gente tem pouquíssimos espaços culturais, né? A gente olhando assim, com Sim. acessibilidade realmente, do jeito que a lei pede, né, normatiza, a gente tem ainda algumas brigas com relação a Eu te falo com isso. autoridade que não existe, Pois é. né? Eu estava falando com a arquiteta aqui, no programa anterior a esse, né? Uhum. Eles dizendo que querem fazer o mínimo do mínimo, não o que é necessário. Isso é, Sim. né? E a gente ainda encontra, assim, né, algumas dificuldades com relação aos espaços físicos. Hoje, a nossa sede, né, que fica no Palacete Gentil Braga, a gente recebeu uma reforma no ano de 2017. E nesse ano a gente recebeu, né, com essa reforma, o Cine Teatro Aldo Leite. Ele tem uma capacidade para 124 lugares, né, incluindo plateia e a parte de cima, a galeria, né, que a gente Sim. chama. E nesse espaço a gente tem tem um espaço, né, para duas cadeiras de roda. Tem uma rampa, só que a gente não tem um corrimão, a gente ainda não tem um piso tátil. Então, assim, algumas questões ainda precisam ser trabalhadas, né, para esse equipamento de fato ser equipado, né? Essa que é a verdade. Para ser realmente acessibilidade Acessível. 100%. Uhum. Aí eu vou reproduzir uma pergunta que eu fiz para arquiteto. O que acontece? É limitação de verba? O que é que não se consegue fazer com piso tático, com um corrimãozinho lá? Na verdade, né, essa são questões assim que são bem da parte mesmo da estrutura, né? Essa parte estrutural. Quando a gente recebe, embora a gente, né, sempre sinalize, né, que esses espaços são importantes, né, serem todos equipados para a gente atender de forma de qualidade, uma forma de um formato de qualidade realmente as nossas ações a todo o público que nos procura, né? A gente ainda recebe, tem algumas questões que às vezes independe de nós enquanto, né, gestores do espaço. Acho que é muito mais o que é conversado realmente É o que a gente dentro. tem falado aqui, burocrático. Exatamente. Hoje o anfiteatro ele tem capacidade de, 124 lugares. então, 2%, Uhum. né? São 2 lugares. Para cadeira de roda. E a gente tem um assento para pessoa obesa. Então a gente tem bem na frente da plateia, né? Hoje o espaço, qual a atividade que mais demanda a utilização do espaço? A gente tem recital de piano, a gente tem formatura da própria Escola de Música do Estado do Maranhão, que é parceira da Diretoria de Ações Culturais, tem eventos de audiovisual, então assim, são ações culturais de fato que nós realizamos lá, até porque não seria possível fazer outro tipo de atividade que não seja cultural e educativa. Perfeito. Por exemplo, tu já teve algum intercorrência, por exemplo, de lá tu tem um lugar para obeso, de receber três obesos. Olha, ainda não tivemos, mas se a gente tiver também, vai ser complicado, porque a gente só tem uma capacidade para uma pessoa obesa. Eu posso qualquer dia desse te levar um problema, levar 5 cadeirantes mais eu 6. O que, Tô, tô brincando. o que a gente vai Tô poder fazer? brincando, tô brincando. Não, mas se a gente tivesse que fazer, nós deveríamos fazer em duas sessões, é o que nós poderíamos fazer, né? Eu sei que não é o A ideal, gente, mas a gente, a gente até falava, né, nós em off, né? Diz assim, poxa, é um espetáculo tal, no teatro tal, uhum, mas eu não sei se eu vou lá porque eu não sei se eu consigo assistir, uhum, né? E o que tu trouxe, essa pergunta lá foi meio provocada, uhum, né? Aí tu trouxe uma solução. Não, cara, a gente faz aqui duas em duas sessões sessões. e resolve, sabe? E aí tu trouxe uma solução, porque a cultura ela é para todos, né? Eu brinco com meu produto que é palmeirense, né? Não dá para assistir um jogo ali no Allianz Parque pela metade, não dá. Então a gente nem vai, Uhum. né? Tu me perguntou, me fez algumas questões. Então a gente nem vai, então isso é legal. Olha, a gente, ela está trazendo a solução.
vocês vão assistir, porque a gestora é comprometida, né, com a Uhum. acessibilidade, com a seriedade, e isso é importante. Sim. Então, a gente tem essa preocupação, sim, até porque é uma instituição, né, a Universidade Federal do Maranhão é uma instituição séria, né, e as pessoas que compõem a nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura também. Então, a nossa intenção é que todos participem de todos os projetos que a gente realiza e saiam satisfeitos de lá. Então, esse é o nosso principal objetivo, fazer que todos, né, se sintam incluídos. E tu sabe que uma informação que tu trouxe que eu não sabia, né? Tu falou, eu fiquei viajando aqui. Mas como é que esse negócio itinerante, aquelas crianças tudo vendo aquela, né? Aquela tela pela Uhum. primeira vez, deve ser muito encantador, né? Por ser o mágico daquilo. Uhum. E aí a gente não precisa, às vezes a gente nem precisa, viu, Max, sair daqui de São Luís para isso também. A gente sabe que tem muitas crianças, né, de zona mais rural, que nunca foi. Então, assim, a gente também proporcionar em parceria, né, com tem nossos parceiros, logicamente, né, a prefeitura, o estado. Então, assim, são parceiros nesse período. A gente tem, como eu falei, nós temos várias mostras. Tem a mostra Guarde-Cezinho, que é voltado para esse público mais infantil, infanto-juvenil, e a gente tem a Mostra Jovem, é uma mostra voltada para o nosso jovem, né, da escola pública, também do estadual, e trata vários temas, né, então é muito importante incluir esses alunos também. Aí eu te faço uma pergunta, que é uma pergunta para o nosso público, né? Como é que uma escola do Estado municipal ela pode ter acesso a isso para que isso chegue numa escola, por exemplo, lá de São José de Ribamar? Hum, nós temos, né, independente da gente fazer a parceria aqui com São Luís, a gente tem nosso espaço ele é aberto ao público o ano inteiro. Então, se aquele público, aquele aluno, aquela escola de São José de Ribamar não conseguiu estar presente durante esse período do festival que acontece em um período determinado do ano, nada impede da gente utilizar o nosso espaço, que é o Cine Teatro, e reproduzir os filmes que foram inseridos, né, na Na programação programação. e foram premiados. Então, esse público, ele também tem acesso, ele não vai ter acesso naquele tempo real, né, de acontecimento do festival, mas a qualquer momento, qualquer gestor, né, ele tem total abertura conosco para levar a sua escola ou então da gente planejar uma exibição na escola. Nós estamos findando 2025. Qual foi a primeiro o público, o tamanho de público que vocês receberam nesse ano todo? Se foi alcançado o objetivo, né, total? Fala um pouco pra gente. Pronto. Do Festival Guarda de Cinema, a gente alcança até outras pessoas de outros países. Existe hoje uma plataforma, a plataforma sob medida, né? Sob demanda, perdão, é a UIRA. O Irá, ela também recebeu esse nome carinhosamente para a gente resgatar um pouquinho aí da história, né, dessa ideia que surgiu há 50 anos atrás, com pessoas pioneiras, como eu falei no início, né, como Mário Cella, inclusive foram homenageados ainda nesse início do mês dia 5, em virtude desse pioneirismo, e através do Cineclube. Então, com o Cineclube foi possível pensar primeira jornada de Super 8, que era a tecnologia da época, e depois Festival Guarda de Cinema hoje, na sua 48ª edição. E aí, durante todo esse E período, hoje é um festival assim. quantas pessoas foram formadas e hoje são realizadores em virtude, né, de todo o processo que passaram enquanto estudantes, né? A gente recebe tanto depoimento de estudante que recebeu o festival na escola e, a partir daí, se interessou em ser um realizador. Então, a gente muda, né, de certa forma, assim, mentalidades, né? E traz aí uma formação também para esse público. Eu te perguntei, Terezinha, né? A gente falando da lei de incentivo à cultura, tem a lei do Paulo Gustavo, que é a mais Uhum, recente, sim. né? Tem os mecanismos. ah, Hoje fazer cinema no país é caro, porque é tudo em dólar, É. né? E eu falando uma Uhum, coisa, né,
é tentada de qualidade. Uhum. Hoje, o que é necessário para poder a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, para que essas pessoas que queiram ser um cineasta começar? Pronto, eu acho que importante é a capacitação, né? Acho que prioridade, acho que é o primeiro passo, né, é buscar capacitação, porque e a gente encontra isso de forma gratuita, sabe? Inclusive no próprio festival, tô divulgando o festival porque a gente também tem. Então, dentro do período do festival, a gente tem formações, né, que habilitam, né, digamos assim, essa pessoa curiosa nessa área a também buscar caminhos de formação, né, de espaço e um outro ponto também que é importante, a questão dos editais, né? Acho que nada mais importante do que buscar, né, o conhecimento desses editais e, assim, de qualquer maneira, se tiver alguma dúvida, pode nos procurar. Tereza, e uma dúvida que ela é minha Uhum. também. Tu fala que nesses festivais a capacitação, ah, é, nesses festivais acontecem minis oficinas? Isso, acontece durante uma semana, acontecem informações, são oficinas, né, para preparar o curioso, digamos assim, aquele que quer começar nessa área, nessa incursão pelo mundo do cinema, né. A gente tem formação de roteiro, né, de direção, de fotografia. Ano passado a gente tem um que realmente eu quero deixar registrado aqui, À que a gente vontade. teve uma instrutora que ela era cega e nós tivemos com legenda, para legenda, E como é que né? foi isso? Gente, foi assim maravilhoso. Eu achei assim, foi o nosso público, muito do público que ela teve foi público cego também, mas tinham algumas pessoas que eram videntes, mas assim foi muito interessante, né? Essa junção, né, das pessoas cegas com as pessoas videntes e como é que elas complementavam na produção que elas fizeram, porque nesse momento também da formação, elas tinham que entregar um produto e o produto ficou muito bacana, né? Como é que foi a narrativa e como eles se posicionaram, né? Foi muito interessante essa parceria, sabe? De todos da sala. Meu produtor, eu ia fazer uma dinâmica com ela, eu ia vender ela, mas eu esqueci a venda, então ela escapou. Eu ia fazer uma dinâmica com ela. Então, tu trazendo isso, né? Da experiência, né? Uma pessoa que não conseguia enxergar, mas enxergava com a alma. Uhum. Joga com Né? a alma. Que a gente começa a perceber o quanto a gente tem capacidade e muitas vezes faz a gente refletir e quanto a gente se acha incapaz quando a gente é capaz. Uhum. Mas é importante, né, aquele lema, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, e aí a gente estava conversando muito sobre aquela questão. É importante, né, que as pessoas elas também ocupem esses espaços, né, e estejam presentes nesses locais de fala, né? E aí uma coisa que eu nunca esqueço, eu fiz uma formação alguns anos atrás, e aí eu escutei uma pessoa, a Naná, não sei se tu conhece a Naná. Ela se identifica com, né? Ela tem, o nome dela a gente chama de Naná. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Nada sobre nós sem nós. Nós. Gente, isso é muito interessante ser dito, porque não se pode falar sobre as pessoas sem Sim, elas, elas. né? Como é importante que elas sejam protagonistas, ativas desse processo, porque nós não fazemos ideia, a gente pode até achar que faz, mas a gente não faz. Então a gente pode o quê? Dar voz a essas pessoas, ajudar a esse capacitismo ele não ir para frente, né? Porque é uma forma racista de ver. Eu vou até te ajudar nessa. Não ser mascarado. Isso. Não ser mascarado. Porque tu não tem o controle o que o outro quer, o que o outro pensa, mas tu tem um controle de né? Aquela história, Brasil mostra a tua cara. É isso aqui que Uhum. tu é.
E a gente tem um papel, né, de ajudar, né, a dar voz às pessoas com deficiência, né? O nosso papel aqui é de ajudar nessa conscientização, né? Então, enquanto pedagoga, enquanto professora, enquanto, né, servidora da universidade, nosso papel é esse, é zelar para que o capacitismo ele não adentre os espaços nem da universidade nem de qualquer lugar. E nos dias de hoje, com grande acesso, né, de informação, é um desafio. É um desafio, porque embora, né, as pessoas têm hoje acesso, né, aí amplo às tecnologias da informação, ainda é um grande desafio em virtude de tudo, da acessibilidade como um todo, né? A gente sabe que às vezes o que está no papel às vezes não sai do papel. Que é uma grande dificuldade que a gente tem, né? A gente tem, eu não sei, como tu disse que tu já assistiu vários episódios, nossa, a gente traz, né, magistrados, sabe? E é isso que a gente fala, a gente tem uma legislação maravilhosa, mas que a gente tem dificuldade de fazer com que ela aconteça, que ela saia do papel, Isso é verdade. né? É. E aí, mas tá aí pessoas como Terezinha para fazer com que isso aconteça. A mulher do desafio, né? Então é, é, o impacto ah, ah, da cultura para gente ir caminhando aqui no podcast, o impacto da cultura do século XX para hoje é imenso. É. Assim, a gente sabe que, ainda bem, né, que as coisas, elas, pela informação, né? Então, a gente vê aí as coisas hoje, né, o caminhar e desenrolar das questões, né? Se a gente for pensar, Festival Guarda de Cinema, que a gente tem falado muito sobre ele, né? Falado sobre o festival, né? E a evolução que ele teve até hoje, né? A gente sabe, você falou de perspectiva de público, né? A gente sabe que teve um avanço assim gigantesco do público hoje, né, que conhece o festival, que acessa a nossa plataforma, que conhece, né, de um modo geral o que nós exibimos e a formação que nós passamos, e a gente sabe, né, que é uma questão de tempo, né, com o tempo a gente observa isso, mas também é com o tempo também que a gente observa que essas políticas elas também vão se reafirmando, né? A gente observa também a inclusão de várias possibilidades aí dessa inclusão também acontecer, mas a gente ainda sabe que apesar disso, muitos desafios ainda acontecem, ainda precisam ser superados, mesmo com toda a divulgação, mesmo com toda a acessibilidade e comunicação que a gente vê por aí. E isso depende da gente, né? Depende. Depende da gente, como tu disse, não adianta a gente ter mecanismos, Uhum. né, ignorá-los. E depende muito da gente. Vamos pro bate-bola. Bora? Tu escapou da venda porque eu esqueci a venda. Mas eu nem sabia que tu ia trazer uma história tão interessante. Mas como é que seria? Imagina, fecha teus olhos. Uhum. Como é que seria o mundo da cultura se a Teresa só pudesse sentir? Se eu pudesse sentir. Ia ser um mundo assim. Escuro? Um pouco escuro, né? Mas eu estaria muito, né, fechando os olhos, muito à mercê de pessoas que se empenham, né, e acreditam, né, nessa acessibilidade para todos. Nesse momento que tu fechou os olhos, eu acredito que tu imaginou, tu se sentiu limitada? Senti. Me senti. Porque assim, a gente às vezes fica muito. Às vezes a gente, no lugar, não se sente o protagonista. Eu acho que essa é a palavra. Acho que a gente, não sei, talvez depende muito assim.
eu esperaria muito o outro. E desejaria do fundo do coração que esse outro entendesse a importância que é me fazer também inserida. Eu posso te falar uma coisa com sinceridade, porque, assim, de experiência, porque sou uma pessoa com deficiência, eu acho que tu sofreria bastante se eu fosse esperar pelo outro. É, É, tu ia ter que te reinventar, porque, na verdade, o outro quer que a gente se reinvente para poder fazer parte, caber, né? né, desse que eu Uhum. digo que é o meu mundo, né? Então, isso de tu dizer assim, não, eu esperaria. Eu acho que não tá a gente esperar, tá a gente fazer acontecer. E o que tu trouxe, uma coisa na tua fala, a gente só imagina como é o lugar do outro, É. né? A gente não tem a certeza, né? E se ninguém pegasse na tua mão para te levar nos lugares desejados, para que tu ouvisse as músicas mais belas, para que tu pudesse sentir o aroma dos melhores perfumes, das melhores flores, e aí, né? Agora eu fiquei sem fala, porque, né, a gente pensa num mundo assim, um mundo perfeito, um mundo que as pessoas, né, teriam toda uma boa vontade de ajudar, mas a gente sabe que isso não é verdade. Nem sempre, né, apesar de toda a boa vontade que a gente tem, às vezes nem sempre E, isso a, e acontece. aí eu vou para aquele meu pedacinho daquele poema, né? Eu não sou a metade, né? Uhum. Eu sou um todo. Então, quando tu passa a dizer assim, eu dependo, tu diz assim, eu sou a metade, mas o outro vai ser outra metade. E se a outra metade não existe, como é que faz? Né? Essa daí para mim foi uma ótima reflexão. Acho que a gente precisa se colocar, acho que esse é um ponto agora importante, se colocar no lugar do outro. Porque nesse Ou momento, ó, imaginar, o imaginar, porque nesse momento a gente não faz ideia, não faz ideia. Né? A gente luta para que as pessoas tenham acesso à cultura, acesso à educação, acesso a toda uma rede de direitos que é da pessoa humana. Mas quando a gente é surpreendido com uma pergunta dessa, a gente fica sem ação. né? Aí para descontrair, viu, meu produtor? O Anderson, aí tem aquele programa antigo que era o Pânico, que tinha usina, que era corintiano. Tinha, não sei se tu, né? Aí ele era meio maluquinho. Aí tudo que perguntava pra ele, tu imaginava ser assim famoso? Ele dizia assim, imaginava, mas ele não imaginava coisa nenhuma, porque eu acho que ele nunca tinha se visto naquela posição, Uhum. né? E é isso que a gente tá trazendo aqui. Ah, para alfinetar um pouco lá meu amigo, pra gente ir pro bate-bola, o time do coração. Porque se tu não falar o que eu espero, eu vou terminar o programa. Olha, o time do coração. Meu pai é flamenguista. Então, assim, pela família, né, eu não posso dizer que eu não sou flamenguista. Eu vou agora olhar para a câmera. Meu amigo Wagner, que é cunhado dessa senhora, sempre uma pessoa excelente, mas eu disse para ele que o único defeito que tinha era ser flamenguista, né? Então, eu acho que tá uns 10-0, né? 10-1, acho. 10-1. Ainda disse assim Oh, que simpatizava. Nem disse que era. Então eu simpatizo, né? É, vamos lá. Como é como é a Teresa pessoa? Como é que Adriana. ela vê a vida? Como é que ela vê esse mundão de meu Deus? Porque tu já rodou esse mundo aí. Depois a gente vai falar sobre isso, mas como é que, né? Como é que tu nesse mundo,
como é que tu vê esse mundo entre São Luís, América Latina, Europa? Pronto, e a Terezinha é uma apaixonada pela vida, né? Adora viajar, né? Agradece a Deus pelas oportunidades que já teve de viajar. Então, assim, ultimamente eu tenho viajado pelo estado do Maranhão mesmo, né? Pelos municípios para trabalhar. Então, a viagem é a trabalho, mas sou uma pessoa sonhadora, alguém que realmente acredita que o ser humano ele é bom. Então, eu sou alguém assim. E para te ver que é tão verdade o que tu disse que tu esperava pelo outro, né? Porque tu tens a esperança do outro. Mas existe seres humanos bons. E não são um, não. São muitos alguns. Que bom, né? É. E que a gente consiga garimpar essas pessoas. Para que a gente não possa esquecer da boa essência do ser humano e nem do amor. Isso é verdade. Deixa tuas redes sociais, eu não vou fazer tu chorar. A minha rede social é Terezinha Smith, né? Meu sobrenome aí paterno. É isso. Terezinha Smith, que gosta de viajar. E o que mais? Qual é o teu prato preferido? Mocotó? Não, eu gosto de parmegiana. Eu gosto de um filé à parmegiana, né? Um suco de beterraba com laranja e cenoura. Eu gosto de cor diferente. Fica a dica. No patrocínio de Rei Arthur, Pitsuan, Viva la Vida Bartender, Facam Faculdade do Maranhão, Esparda Leila. Eu agradeço a nossa convidada de Oh, que hoje, a agradeço. Terezinha. Agradeço também pelo convite, gente. Agradeço pela oportunidade. E Max, senão os caras cortam a internet e eu não consigo me conectar. Obrigado, meu produtor. Encerramos mais uma Obrigada. sensibilidade do meu mundo. Eu que agradeço. Oh, eu agradeço, gente. É?